Na Bíblia, os anjos são mensageiros especiais de Deus. Eles aparecem em momentos importantes para entregar mensagens, fornecer orientação ou oferecer proteção. Um exemplo é quando o anjo Gabriel visitou Maria para lhe dizer que ela teria um filho especial chamado Jesus. Existem muitos tipos diferentes de anjos, e nem todos têm a mesma aparência. Alguns anjos quase parecem pessoas comuns. Por exemplo, quando anjos visitaram Abraão para falar sobre seu futuro filho Isaque, ou quando dois anjos foram ajudar Ló na cidade de Sodoma, eles pareciam homens comuns. As pessoas podiam conversar com eles sem perceber imediatamente que estavam falando com anjos. Mas há outros anjos que têm uma aparência extraordinária, bem diferente dos seres humanos normais. Na visão de Daniel, ele vê um anjo que parecia um homem vestido de linho, com um cinto de ouro puro na cintura. Seu corpo brilhava como uma gema preciosa. Seu rosto era como um relâmpago, seus olhos como tochas flamejantes, e seus braços e pernas brilhavam como bronze polido. Quando João teve uma visão na ilha de Patmos, ele viu um anjo descendo do céu, envolto em uma nuvem com um arco-íris sobre sua cabeça. Seu rosto brilhava como o sol, e suas pernas eram como colunas de fogo. Este anjo era tão brilhante e poderoso que João mal podia olhar para sua luz ofuscante. Alguns anjos têm várias asas, como os serafins vistos pelo profeta Isaías. Eles ficavam acima do trono de Deus, com 6 asas, 2 cobrindo o rosto, 2 cobrindo os pés e 2 com as quais voavam. Os querubins vistos pelo profeta Ezequiel tinham 4 asas e muitos rostos. Um rosto humano, um leão no lado direito, um boi no lado esquerdo e uma águia. Eles tinham uma aparência completamente diferente de qualquer coisa na Terra. Embora esses anjos possam parecer um pouco assustadores, eles frequentemente começam suas mensagens com "não tenha medo". Eles não estão aqui para assustar as pessoas, mas sim para trazer boas notícias, oferecer ajuda ou proteção. Os anjos, com suas diversas formas e aparências, são sempre um sinal da presença e do cuidado de Deus. Eles são enviados para nos guiar, proteger e trazer mensagens importantes do céu. Um dia, Paulo estava orando quando, de repente, um redemoinho de luz apareceu diante dele. Num piscar de olhos, Paulo se viu flutuando pelo céu, subindo cada vez mais alto, passando pelas nuvens até um lugar como nenhum outro. Ele pousou suavemente em um chão feito de nuvens que brilhavam como diamantes. Este não era um lugar comum. Este era o paraíso. A primeira coisa que ele notou foi a música. Era como se todos os sons mais bonitos que ele já havia ouvido estivessem sendo tocados ao mesmo tempo por anjos. Eles tinham asas que brilhavam e sua música fazia o ar dançar com cores. Então, Paulo viu algo incrível. Animais que ele nunca tinha visto antes. Havia leões com asas conversando com pavões de penas prateadas e gigantes gentis que podiam flutuar. Em toda parte, criaturas cheias de alegria e paz. À sua frente, havia um caminho com luz sagrada que levava a um magnífico palácio. O palácio era feito de um cristal tão claro que se podia ver o arco-íris dentro dele. Enquanto Paulo caminhava, flores ao longo do caminho floresciam só para ele. De repente, diante do palácio, Paulo viu uma figura tão brilhante que mal podia ver. Era Jesus, rodeado por uma luz deslumbrante. Jesus sorriu para Paulo e seu coração se encheu de uma felicidade que ele nunca conhecera. Jesus não falou com palavras, mas Paulo podia entender tudo o que ele queria dizer. Era como se o próprio amor estivesse falando, contando segredos sobre alegria e paz. Jesus mostrou a Paulo um rio que brilhava com vida. A água não era apenas azul, mas viva com todas as cores que Paulo podia imaginar. À beira do rio havia uma árvore que dava 12 tipos de frutos, um para cada mês, e suas folhas podiam curar qualquer coisa. Paulo queria ficar para sempre, mas sua visita chegou ao fim. O redemoinho de luz o levou suavemente de volta à terra, e ele pousou exatamente onde havia começado, cheio de uma alegria e paz incríveis.
Ele sabia que tinha recebido um vislumbre do paraíso para compartilhar esperança com todos. Paulo contou a todos sobre a música, os animais, o rio da vida e, mais importante, o amor eterno de Jesus Cristo. Mesmo que fosse difícil para as pessoas entenderem tudo, elas viam a verdade nos olhos de Paulo e o amor em seu coração. Sabiam que ele tinha visto algo extraordinário, um vislumbre do paraíso, e isso as encheu de esperança e alegria, sabendo que o paraíso é real. O inferno é descrito como um lugar completamente oposto à presença da bondade e do amor de Deus. É frequentemente apresentado como um aviso destinado a nos ensinar a importância de escolher uma vida alinhada aos caminhos de Deus. Jesus, mais do que qualquer outra pessoa, falou sobre o inferno. Ele o descreveu como um lugar de choro e ranger de dentes, onde o fogo nunca se apaga. É um lugar destinado ao diabo e seus anjos, mas também para aqueles que se afastam de Deus e escolhem não seguir o caminho do amor e da retidão. Um dos nomes que Jesus usou para o inferno foi Gina, que era na verdade o nome de um lugar real fora de Jerusalém, onde o lixo era queimado. O fogo contínuo e a decomposição fizeram desse lugar um símbolo poderoso de punição e separação de Deus. Jesus usou histórias para ensinar sobre as escolhas que fazemos na vida e suas consequências eternas. Ele falou sobre um homem rico que viveu apenas para si mesmo e acabou no inferno, um lugar de tormento, depois de morrer. O apóstolo Paulo também alertou sobre as consequências de rejeitar o amor de Deus e escolher um caminho distante dos ensinamentos de Deus, descrevendo-o como uma destruição interminável, longe da presença do Senhor. Na visão de João sobre o julgamento final, a besta e Satanás são lançados no inferno, descrito como um lago de fogo que representa a segunda morte. Esta não é apenas a morte física, mas a separação eterna de Deus, que é a fonte de toda a vida, amor e felicidade. Deus não quer que ninguém escolha um caminho que leve ao inferno. Ele deseja que todos cheguem ao arrependimento, que abre as portas do céu, um lugar de alegria eterna, paz e a presença de Deus. No mundo antigo, Beelzebu era uma figura envolta em mistério e temor. Originário da cidade filisteia de Ecrom, Beelzebu foi inicialmente reverenciado como uma divindade associada às moscas, ganhando o título de Senhor das Moscas. Os filisteus, inimigos de Israel, acreditavam que Beelzebu possuía o poder de controlar e enviar pragas, especialmente aquelas relacionadas a moscas e doenças. Com o tempo, o nome de Beelzebu tornou-se sinônimo de um espírito malévolo, um anjo caído que se opunha ao Deus de Israel. Na tradição hebraica, Beelzebu era considerado um dos mais poderosos e sinistros de todos os seres demoníacos. Seu poder era temido, pois acreditava-se que ele liderava legiões de demônios em rebelião contra Deus. No Novo Testamento, Beelzebu foi identificado como o príncipe dos demônios, uma figura central na luta cósmica entre o bem e o mal. Os evangelhos de Mateus, Marcos e Lucas relatam um encontro significativo entre Jesus e os fariseus, no qual Beelzebu desempenha um papel crucial. Jesus estava realizando milagres, expulsando demônios e curando os enfermos, atos que deixavam as multidões maravilhadas. No entanto, os fariseus, líderes religiosos da época, tentavam minar sua autoridade. Acusaram Jesus de expulsar demônios pelo poder de Beelzebu, sugerindo que ele estava em aliança com o príncipe dos demônios. Jesus, ciente de suas acusações, respondeu com um ensinamento poderoso. Como pode Satanás expulsar Satanás? Se um reino está dividido contra si mesmo, esse reino não pode subsistir. Se Satanás se opõe a si mesmo e está dividido, ele não pode subsistir. O seu fim chegou. As palavras de Jesus expuseram a natureza ilógica das afirmações dos fariseus. Ele explicou que, se de fato estivesse expulsando demônios pelo poder de Beelzebu, então o reino de Satanás estaria em desordem. Jesus então reverteu a acusação, declarando que seu poder de expulsar demônios era um sinal de que o reino de Deus havia chegado. Para ilustrar seu ponto, Jesus contou uma parábola. Quando um homem forte e bem armado guarda sua própria casa, seus bens estão seguros.
Mas quando alguém mais forte o ataca e o vence, tira-lhe a armadura em que confiava e divide os despojos. Nessa parábola, Jesus se retratou como o mais forte, superando Beelzebul e suas forças. Por meio dessa história, os evangelhos enfatizam que Jesus não é um agente do mal, mas o conquistador do mal. Beelzebul, o príncipe dos demônios, é retratado como um inimigo derrotado na presença do Filho de Deus, cuja missão é estabelecer o reino de Deus e trazer libertação àqueles oprimidos pelo mal. A história de Beelzebul serve como um lembrete da vitória definitiva do bem sobre o mal e da autoridade de Jesus sobre todas as forças espirituais. Se você gostou desse vídeo, não deixe de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Isso nos ajuda muito a continuar criando novos vídeos. Muito obrigado e até a próxima.